trazer aqui o William Castro Alves, chegando na nossa programação, estrategista-chefe da Avenue. Bom dia para você, Will, seja bem-vindo. Fala, Paula, muito bom dia para você, para o Gani, para todo mundo aí. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu sei que a imagem parece que não está muito boa, a internet não está ajudando muito, eu acho, hoje. Acho que está granulando um pouquinho, mas estamos aqui ouvindo, o importante, né, entender, né, a sua visão. Queria começar falando um pouco mais sobre esses dados, né, Will? A gente viu aí, embora o payroll, né, os dados veio, o payroll alto, na verdade, aí a gente vê o aumento da taxa do desemprego, que acabou, parece que era a leitura que o mercado estava olhando até há poucos segundos atrás, a flexibilização ali dos ganhos salariais, parece que estava ali pesando até positivamente. Agora a gente viu que um dos índices acabou virando, mas eu queria entender a sua visão. Você acha que, né, esses dados de agora podem acabar encorajando aí o Fed a realmente subir os juros? Powell pode levar os juros aí de uma vez para onde precisa? Como que vocês estão interpretando esses números? Pois é, Paulo, acho que a melhor narração aí para esse mercado deveria ser aquele áudio que a gente recebe do Galvão, né? Ninguém sabe de nada, tá todo mundo perdido, né? Eu não lembro exatamente qual foi o jogo que ele estava narrando, mas eu sei que virou meme e todo mundo usa isso, assim. Cara, é aquilo que o Gani estava falando. Saiu o dado, pô, horroroso. Era para o mercado despencar. Não, peraí, não despencou porque a taxa de desemprego subiu. Ah, não, a taxa de desemprego subiu. Salário subiu menos. Ah, ok, então, na verdade, o dado foi bom. Aí, revisões, a gente também teve algumas revisões, não sei se o Gani chegou a se atentar a isso, mas teve algumas revisões dos dados anteriores, mostrando números menos fortes do que o que tinham sido comentados anteriormente, e isso é positivo no sentido de a economia não está tão forte e o juro não tem que subir tanto, né? E aí essa interpretação foi positiva, a gente viu os futuros ali começaram a andar. Mas na verdade, peraí, né? Big picture, os salários eles ainda subiram e sobem relativamente forte, né? Criou-se mais vagas, número forte de criação de vagas. Então, assim, a big picture não é tão favorável assim, né? Para esse cenário de juros e para esse cenário, ou seja, mostrando que a economia americana ainda está forte. Repetindo aqui as falas do Jeremy Powell, né? Ainda tem muito trabalho a ser feito no controle da inflação. A gente viu que depois do dado, eu entrei aqui no site da CME, que pega basicamente as apostas de juros do mercado. Ontem, se tinha uma realidade onde quase 70% do mercado estava apostando que ia ter aumento de 50 bips. Hoje saiu o dado, já muda, virou 60-40 para 25 bips. Então, assim, está uma volatilidade muito grande, uma incerteza muito grande, que ela não deve ir embora, né? Porque semana que vem a gente tem o CPI, indicador de inflação, e só dia 22 de março é que a gente vai ter, finalmente, a definição de juros. Acho que a definição realmente, como você bem pontuou, pode colocar o Gani também na tela junto aqui, quero trazer o Gani para a nossa conversa. Pode ser que a gente, né, tenha aí esperar, mas a taxa mais elevada por mais tempo, eu acho que isso fica um pouco mais visível. Não sei vocês, né, até Gani, você acredita que essa, né, talvez o mais tempo, né, seja aí necessário realmente para conseguir trazer, porque a meta da inflação, a gente tem que lembrar que são 2%, e no último discurso ali, Jeremy Powell foi muito enfático em falar que o principal ponto é trazer a inflação para a meta, né? Exatamente. Eu acho que tem duas dúvidas aí pertinentes, né? Que primeiro, a magnitude do aumento para a próxima reunião é 0,25, é meio, né? Por enquanto é meio a projeção do mercado, mas quantas de meio, quando para né, essa de meio, volta para o 0,25 e aí quanto tempo também, quando termina, né? E isso eu acho que vai depender muito de como o mercado de trabalho vai reagir, como os índices de inflação vão ceder, que ninguém tem essa resposta. Se vai ter esse espaço até, inclusive, de repente, né, de corte para este ano, independente dessa magnitude, acho que essa é uma questão também que o mercado precisa ficar olhando ali, né, Will? Não, entendo exatamente isso, assim. Penso eu que essa ideia dos juros permanecerem mais altos por um período mais longo, isso está cada vez mais dado, né? O Banco Central vem reafirmando isso, reforçando isso, dizendo isso várias vezes para que o mercado entenda, né? Que os juros não necessariamente não se sabe ainda até onde vão subir,
Mas mesmo depois de subir, não adianta nada ficar especulando que vai cair logo depois, né? Não, assim, a ideia é que esses juros devam continuar. Eu tenho para mim que, a despeito dessas apostas de mercado em 50 bips, eu continuo achando que o Banco Central americano vai subir 25, tá? Ou seja, mais 0,25. Pode, deixando aberto para subir mais, tá? Para deixar realmente a política monetária fazer efeito. Não acho que o Banco Central vai voltar a acelerar, né? Ou seja, ele aumentou em 25, não tem por que aumentar de novo agora em 50, mudaria bastante, né, a postura, se tornando mais agressivo, não é muito usual. Agora, o ponto que é o que o Banco Central vem salientando olha, a gente vai subir, ainda não definimos até onde a gente vai subir, e uma vez que a gente alcance essa taxa que a gente imagina que seja a taxa target, digamos assim, né, de onde vamos parar os juros vão permanecer ali durante algum tempo. E essa política monetária fazendo efeito há algum tempo, né, e a gente tem visto alguns efeitos colaterais aí, né, seja no setor imobiliário americano, seja, por exemplo, no setor bancário agora, né, hoje de manhã, ontem teve a notícia, né, final do dia, e hoje de manhã muita gente perguntando, estava aqui navegando, mergulhando aqui nessa questão do SVB, né, o SVB, o Silicon Valley Bank, né. A gente já comentou sobre isso, antes até de ir para esse lado ali da conversa, só queria entender, né, com essa tua visão, como que você tem observado a alocação aí do americano? O portfólio conhecido, 60-40, ele pode ter aí, você acha que terá um peso maior nos bondes? Ele tem tido, né? A gente já tem visto uma procura muito grande, né, pelos bonds. Tem um gráfico da Bank of America Merrill Lynch que eu acho muito bom, que ele mostra exatamente o que os investidores estão procurando. Aí você tem uma barra gigante, assim, né, de bonds e especialmente de títulos de curto prazo, né, porque é onde você tem taxas maiores hoje, né. Você pega um título de 1, 2 anos do governo americano, ele paga mais do que o de 10 anos. Obviamente que o 10 anos ele te dá um carrego de um juro durante 10 anos, né? Um juro maior do que a gente vinha vendo há muito tempo, né? Mas onde você tem mais gordura, digamos assim, né? Onde você tem mais juros é exatamente no curto prazo, né? Então, muita gente aproveitando aquela ideia do é melhor ter 5% no bolso do que o resto voando por aí, né? Ainda mais um cenário de desaceleração, recessão, receios em relação a mercado acionário, safra de balanço não foi lá, essas coisas. Então, e 5% é uma taxa, especialmente quando você olha para trás, então é excelente, né? Se você conseguir ser remunerado pelo governo americano em 5%, né, emprestando dinheiro para o governo americano em 5%, é algo que você não vê há muito tempo. Ô Will, só uma curiosidade, eu acredito que foi no 7-1 da Alemanha contra o Brasil, na Copa de 2014, o Galvão falou assim, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para onde pula, ninguém sabe para onde olha, esse aí, né? Então, eu quero saber, se o Banco Central não sabe, o mercado não sabe, mas o Will sabe. Will, quantos por cento é alocação em renda fixa e se for para renda variável, quais setores são mais defensivos? Boa. Como sempre vai depender, óbvio, do perfil, né? A gente fala que perfis mais conservadores, assim, você tem que ter, mesmo aqui fora, você tem 70% em renda fixa, né? E aí quando você vai para perfis mais agressivos, você pode diminuir isso para 20%, 30%. Né? Então, assim, para o cara que é super agressivo mesmo, né? Ainda tem um pedaço em renda fixa, como sempre. Então, isso varia, obviamente, muito de acordo com o perfil, sabendo que, mesmo para aquele cliente que ele é agressivo, né, normalmente o agressivo ou mais arrojado, ele tem que mirar muito para médio e longo prazo. Né? Você pega diversas ações que caíram já bem, e obviamente pensando em 24 meses, é um bom momento para você comprar, mas nada garante que não pode cair mais 10 mês que vem, né? Então, sabendo disso, né, você pode eventualmente comprar mais mês que vem, enfim, fazer um preço médio para quem é arrojado, para quem tem esse perfil. Né? Olhando como o cenário ele ainda é de desaceleração,
né? Eu acho que quando você olha a economia, você tem ciclos, e aí dependendo de onde você está no ciclo, você pode alocar em um ou outro setor. Quando a gente entra no vale, digamos assim, e já pensando em mudança, né, de cenário, ou seja, para a economia alcançou o vale e volta a entrar num movimento de crescimento, você poderia pensar em mudar alocações. Mas a gente ainda está naquele momento ainda de desaceleração e que não necessariamente chegamos ao vale da economia, até porque a gente nem entrou em recessão aqui nos Estados Unidos. Então, a alocação em termos setorial, ela continua muito parecida com aquela alocação de 2022, assim, ou seja, é tentar perder por menos ou tentar, assim, botar mais zagueiros, né? Botar mais volantes na carteira, né? Tentar fechar para não perder de goleada, né? Então, assim, o que isso quer dizer, né? Traduzindo em termos setoriais, você pega setores como o de utilities, que é super regulado, que normalmente consegue repassar parte da inflação. Aqui os setores, eles não necessariamente repassam a inflação, né? Você não tem uma indexação da economia, mas ainda assim para serviços básicos de saneamento, luz, internet, telefone, você consegue. Você tem o setor de consumo básico, supermercados, farmácias. Entrando nesse segmento de farmácia, obviamente o segmento de saúde também é sempre um setor que ele é mais resiliente, a gente viu isso ano passado. Empresas farmacêuticas, elas continuam vendendo seus remédios, porque infelizmente pessoas precisam tomar alguns remédios, né? Não tanto aqueles de OTC, né? Ou seja, aqueles que você compra eventualmente quando você tem uma gripe, alguma coisa, mas quando fala em insulina, quando você fala em pessoa que é diabética, enfim, pessoas que têm que tomar determinados remédios, isso acaba gerando uma segurança de fluxo de caixa para as empresas do setor farmacêutico, né? E que mais? Ano passado, especificamente, assim, você tem um setor que ele é meio polêmico, é o setor de guerra, entre aspas, não é um setor de guerra, né? É um setor de armamento e defesa. Ele foi muito bem ano passado, obviamente você tem ainda a guerra da Rússia e Ucrânia, fomentando isso, mas também esse é um setor que ele tem uma certa resiliência, né? Os governos, eles têm seus budgets, né? Seus orçamentos de gastos militares, que mantém uma certa resiliência para as empresas que trabalham nesse segmento. A gente viu recentemente a China vai gastar mais, né? Saiu essa semana o orçamento da China gastando bem mais nessa parte, né? Armamentistas, enfim, mas obviamente aí também depende de alguns dogmas pessoais, tem gente que não gosta de investir nesse setor, né? Inclusive, Will, você falou agora dessa questão aí de setores, o Biden anunciou ontem investimentos, acho que 1,2 trilhão de dólares, né, em 10 anos para melhorar a infraestrutura ali dos Estados Unidos, ainda disse que vai priorizar materiais usados nas construções feitos nos Estados Unidos. Você acredita, por exemplo, pegando essa sua visão, olhando mais para setores, o setor ligado mais à infraestrutura acaba, de certa forma, pode acabar se beneficiando aí desse movimento? Seria também uma oportunidade, de repente, para se olhar agora por conta deste pacote aí, desses investimentos? Tem que sempre separar um pouco do que é a demagogia ou do que é a fala do palanque, né, da realidade. O Biden, ele jogou para o Congresso uma proposta, várias propostas não devem passar, né, porque não tem maioria, vai ter que negociar com os republicanos. Basicamente, em linhas gerais, você tem governos democratas, normalmente você buscam gastar mais, né, e aí alguém tem que pagar a conta, e essa conta vai ser paga com um aumento da taxação sobre o que é chamado de fortunas, né, ou para quem tem um maior poder aquisitivo, o que parece fazer muito sentido, né, e é interessante, sempre naquela perspectiva e ótica de Robin Hood, né, de tirar dos ricos para dar para os pobres, mas acaba que não é tão simples. Normalmente esses indivíduos, eles têm uma capacidade, um assessoramento melhor para eventualmente contornar esses aumentos de impostos que acabam não necessariamente sendo tão efetivos assim, e uma taxação também pesada sobre o setor de petróleo, né? Veja que a gente está falando que assim, você tem os Estados Unidos correram um certo risco de abastecimento, estão usando reservas estratégicas, e aí você vem e sobretaxa ainda mais a indústria de petróleo, que é um mote de campanha, digamos assim, do Biden, né, para financiar todos esses gastos. Eu tenho, para mim, assim, eu tenho uma dificuldade de ver o governo alocando capital de forma eficiente
E quanto mais governo na economia, isso mais me dá receio, né, de como esse capital possa ser mal alocado. E então, assim, mas obviamente que da mesma forma que a gente viu na emergência do Biden em campanha, o setor, por exemplo, de cannabis, na expectativa de que pudesse ser liberalizado a cannabis nos Estados Unidos, foi um setor que performou muito bem, as ações subiram, né, naquele momento, depois caíram na realidade que não é tão simples assim. É possível que a gente veja assim, algumas empresas de infraestrutura aí se beneficiando, né, nas expectativas desses maiores gastos, né. Will, por falar em infraestrutura, como é que você está vendo o setor aí de petróleo, né? Que é um setor que sempre gera muita polêmica. O ano passado foi extraordinário na distribuição de dividendos, né? Transição energética ainda não chegou para valer, né? Estão tentando. Como é que vocês estão vendo aí na Avenue, vocês como estrategistas, né? Primeiro, e os clientes, se tem uma procura grande por investimentos nas empresas de petróleo? Não, acho que tem sim um interesse, né? Vai lembrar que quando a gente olha preço de petróleo, o preço de petróleo ele sobe lá em março do ano passado e de julho para cá ele cai e fica ali num canal ali, né? Subindo e descendo, mas sem sair muito do lugar. Né? Você tinha expectativa em relação ao inverno europeu, não foi tão forte assim, não foi tão rigoroso. A OPEP entrou em campo também, Estados Unidos suprindo energia suprindo gás e petróleo na Europa. E por que eu estou falando isso? Só porque assim, esse é um setor que ele depende, ou ele tem uma correlação muito forte com o preço do petróleo. À medida que o preço do petróleo, você não vê altas em preço de petróleo, você não vê aumento de preço de petróleo, acabam que essas empresas, as suas ações, elas não têm performado tão bem olhando esse curtíssimo prazo. Tá? Vale lembrar que elas foram destaque de alta ano passado. E quando você olha os resultados, as empresas estão extremamente robustas, extremamente fortes, entregando números muito fortes, lucros altos e pagando muito dividendo. E aí, assim, com tudo que se fala desse universo ESG, e o próprio Biden agora taxando mais as empresas têm investido cada vez menos, então elas têm sido grandes geradoras de caixa que estão pagando dividendos muito robustos aí, então para carteiras de dividendos elas continuam valendo a pena, elas estão ali, só que são ações mais voláteis, tá? Normalmente quando você busca uma carteira de dividendos você quer mais tranquilidade, e as ações de petróleo elas oscilam bem, né? Elas têm um beta alto, mas sim, estão pagando dividendos bem elevados, devem continuar pagando, né, porque estão investindo menos na produção, foram criticadas, né, recentemente pelo governo Biden por estarem fazendo isso e fazerem recompras de ações, mas ao mesmo tempo o governo vai lá e sobretaxa as empresas, né? Então, enfim, fica nessa queda de braço entre, obviamente, uma certa quase que ideologia e ESG, mas a verdade é que as empresas estão extremamente sólidas aí, um setor que sempre sofre com solavancos de economia, você tem um produto que você vende de vez em quando, ele te remunera $70 o barril, mas acontece eventualmente de remunerar 20. Poxa, qual a empresa que sobrevive a isso, né? Então as empresas de petróleo, elas têm o seu mérito em conseguir sobreviver a esses nuances. É verdade que muitas vezes também o preço do petróleo vai lá para cima, vai para $100, enfim, remunera muito bem. Então, atualmente o que elas têm servido muito é como uma empresa de dividendo. Ô Will, só para a gente, né, trazer aqui esse assunto até falei mais cedo do Silicon Valley Bank, né, de toda essa situação ali, eu queria entender na sua visão quanto que isso realmente pode trazer de impacto, né, pro setor ali de bancos também como um todo, ou não especificamente, porque a gente sabe que acho que é um banco mais pontual ali em relação a investimentos para startups, né, mas eu queria entender um pouco também da sua visão sobre este assunto. Tá, boa. Eu acho que primeiro, eu até escrevi depois eu mando para vocês aí, Paulo. Primeiro só para entender, né, o que a gente está falando, o que é esse Silicon Valley Bank, o que aconteceu, enfim, né? Então a gente teve duas notícias que ajudaram a pesar bastante o setor financeiro ontem. Tá? Essas notícias saíram mais perto do final do dia e a gente viu as ações de bancos regionais, bancos menores, né? Não estou falando do Bank of America e do JP Morgan, bancos menores caindo na média 8%, então tiveram vários que caíram bastante. E, em geral, o setor de bancos caindo 7% ontem, então foi bastante coisa. A gente teve duas notícias, uma
foi o anúncio da venda de ações e de capitalização, né, como uma forma de levantar recursos pelo SVB Financial Group, o Silicon Valley Bank, que era um banco de menos ali de 20 bilhões de dólares. E depois desse anúncio, depois dessa notícia, suas ações caíram aí 60% ontem, né? Então hoje ele vale menos de 6 bi de dólar, hoje já abre apontando que vai cair mais, enfim. E também a gente teve a decisão do banco de criptoativos, o Silvergate, de encerrar suas operações, né? Depois de várias perdas que eles tiveram com o colapso da FTX, né? Aquela exchange de criptos. Bom, então você teve duas notícias muito específicas de um nicho, né, no setor de bancos atrelados à tecnologia / fintechs, né? E aí, obviamente, que isso pesaram muito nas ações de ambos, tanto do SVB quanto do Silvergate. Obviamente que a maior surpresa veio do SVB, porque é um banco que existe há 4 décadas, tá? Desde 83, tinha um histórico e uma reputação aí, de boa administração, sempre trabalhando, né, com startups de tecnologia, mesmo dentro dos altos e baixos que esse setor já passou, tá? Só que, obviamente, que assim, você tem um cenário hoje que ele é adverso para a captação, né? A janela de captação para essas startups fecharam, algumas delas têm tido dificuldade na sua operação. Consequentemente, o banco tem diversos ativos que ele tem que marcar, e ele tem uma necessidade de liquidez. A partir do momento que seus clientes buscam liquidez no banco, e se o banco não tem essa liquidez, ele tem que eventualmente se desfazer de alguns ativos, e aí ao fazer isso, e recentemente ele fez, vendendo 21 bilhões de dólares e realizando uma perda de quase 2 bilhões de dólares. E aí começa a acender aquela luz amarela, né? Pô, o cara tá vendendo ativo, tá precisando de liquidez, teve que vender liquidando, perdendo 2 bi de dólar. Obviamente, e aí o que basta para quebrar um banco é um boato, né? Para evitar a quebra do banco, né, e sinceramente eu acho que esse banco, o SVB tem salvação, sim, tá? Ele anunciou essa capitalização, vão ser 500 milhões de dólares da General Atlantic, que é um fundo de private equity conhecido aqui nos Estados Unidos, já investiu até na XP no Brasil, 500 milhões de uma oferta privada e mais uma capitalização no próprio mercado. Tá? Então, assim, o banco não necessariamente ele precisa quebrar, ele tem solução. Mas, obviamente, que a solução passa por uma capitalização que leva a uma desvalorização muito forte das ações. Mas, óbvio, banco, né, o sistema bancário é muito conectado, e quando acontece isso, você gera aquele sinal de alerta para todo mundo, né? Mas só para botar em contexto, tá? O SVB, primeiro, eu já falei, né, assim, tinha menos de 20 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Para comparar, o Bank of America vale mais de 200 bi, tá? Então, assim, e o JP Morgan também. Então, assim, você está falando de um banco que ele é menos de 10% do que esses dois grandes bancos americanos. Você está falando de um banco que tem 1/10, né, dos ativos que um JP Morgan, um Bank of America tem. E um banco extremamente nichado, né? Mesma coisa, eu só trabalho com mortgage, por exemplo, com financiamento imobiliário. Se o setor imobiliário vai mal, obviamente que a tua operação vai mal, né? Ou só trabalho com indústria, ou só trabalho com agro. No caso dele, eles só trabalham com startups e fintechs. Então, obviamente que quando esse setor sofre, eles também vão mal, tá? Eu acho que o risco de contágio, ele parece ser mínimo ou até inexistente, mas obviamente que com várias notícias acontecendo aí, eles acaba gerando esse receio aí no mercado, né? Acaba espalhando essa notícia de certo medo, né? Will, por falar em bancos, eu não sei se você acompanha de perto, mas eu estava dando uma olhada no JP Morgan e em fevereiro, se eu não me engano, ele teve alta das ações enquanto todo mundo estava indo mal. O JP está segurando muito bem, né? Como é que você está vendo aí este banco particularmente diante dos seus concorrentes? Por que ele consegue ser tão resiliente, enfim? Boa, Gani, eu acho que daí vai o ponto de você ter diferentes linhas de receita, diferentes linhas de negócio, né? E obviamente que nesse caso o tamanho faz a diferença, né? Você ser um grande banco representa nesses momentos de estresse aquela coisa, não, eu vou pro JP Morgan, que ele representa a maior solidez, né? Quando você tem um receio nesses bancos menores, não, eu prefiro que meu dinheiro esteja no JP Morgan. Você teve recentemente risco do Credit Suisse, né? Tinha muita gente falando do Credit Suisse, poderia quebrar e tal. Então o dinheiro sai eventualmente desses bancos
e vai para outros bancos que oferecem serviços ou que conseguem competir de igual para igual nesses mercados. E aí o que acontece? O JP Morgan é o maior banco dos Estados Unidos e ele tem todos os tipos de operação, né? Então ele tem um banco de varejo com agência aqui nos Estados Unidos, onde as pessoas recebem seu salário, pegam crédito, tem cartão de crédito, que é o Chase, né? A marca Chase Manhattan, que era, né? Foi comprado pelo JP Morgan. O JP Morgan em si é um grande banco de investimento, e aí também tem as operações de banco de investimento, estruturação de IPOs e emissão de dívidas e bonds, enfim. Você tem toda uma mesa de renda fixa, mesa de derivativo, mesa de trading de ações, você tem todo um braço gigante de wealth management e planejamento financeiro e sucessório, você tem toda uma área de private banking também. Então, assim, você tem asset management também do JP, uma das maiores gestoras de recursos do mundo. Então, você vai criando várias linhas de receita que, você pega, por exemplo, o investment banking, as receitas de investment banking, né, que é a emissão de IPOs, de dívida e tudo mais, caíram 50%. Então, foram muito mal. Mas como o JP Morgan tem outras áreas, por outro lado, a mesa de renda fixa está indo muito bem, né? Tem muita gente procurando bonds, enfim, o cara consegue... Então, assim, você consegue ter esse balanço. O próprio setor de crédito pessoa física, onde o Wells Fargo e Bank of America são maiores do que o JP, mas o JP ele é extremamente relevante, também está indo muito bem. As carteiras de crédito pessoa física ainda estão bem, a gente ainda não está em recessão nos Estados Unidos. Então, assim, é um banco múltiplo e a vantagem dele ser múltiplo, né? É que quando você tem algum setor que eventualmente vai mal, algum segmento que vai mal, eventualmente outro setor pode ir bem e dar esse contrabalanço, digamos assim. Cabral tá aqui no nosso chat. Tá doido para participar hoje aqui, o Cabral. Ele tá só de casa aqui mandando aqui no nosso chat, não, no nosso WhatsApp, quer dizer, falando aqui, sobrando para você. Você viu, né, Gani? As ações do JP ontem caíram 5,41, hoje caiu 1%. Que eu falei falando de fevereiro, né? Da performance de fevereiro, né? Não tava falando da movimentação de hoje. Tá aí. Will, só para eu ganhar o almoço, porque o Cabral achou que eu não teria coragem de te perguntar aqui ao vivo, mas por favor, né? Vou escolher o restaurante mais caro hoje de São Paulo, então preciso fazer a pergunta. Cabral tá querendo saber se você brinca de índio nessa cabana aí atrás com as meninas. Falou que você tá muito branquinho aí pra você gostar de brincar de índio, ou se você tá em Oklahoma. Ele fez aqui várias perguntas, mas eu vou poupar você das outras. Só essas duas já faturo o meu almoço já. Pô, o professor Cabral, grande presença, estava ontem na minha live, até ficou gravada para quem quiser, tá, pessoal, para falar, eu divulgo às vezes pouco aqui o que a gente faz, né, mas ontem a gente fiquei 1 hora falando sobre o mercado americano e o cenário, né, macro-americano, tá no canal do YouTube da Avenue, então se vocês tiverem interesse, está lá gravado. O professor Cabral estava lá fazendo perguntas e participando de forma super ativa e super positiva. A gente brinca assim naquela cabana ali atrás de vez em quando, com a Mila, especialmente a minha filha que já tem 4 anos. Então, a casa dela, né, entro ali, ficou apertado ali, brincando de casinha com ela, né? Pai de menina tem que ser assim, né? E Cabral também faz isso, com certeza tem 2 lá na casa dele, você acha que não? Cabral figura aqui. Boa, Cabral, obrigada, né? Aqui eu vou escolher o almoço depois. Ele só falou aqui, o Will é bom demais. Will, quero agradecer, obrigada, sempre um prazer falar contigo, até sexta que vem. Combinado, então, estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Obrigada, Will, beijão, tchau, tchau, bom final de semana.